Oi, gente, tem muita coisa que a mídia corporativa não está falando sobre o escândalo no INSS, mas para isso existe a mídia independente. E eu vou falar sobre vários, não apenas um, assista o vídeo até o final, vários aspectos que não estão sendo narrados. É claro que o pessoal fala muito do possível envolvimento do irmão de Lula, não é? Pois o irmão de Lula está dizendo que tudo deve ser investigado, que é um comportamento meio diferente do comportamento do Bolsonaro, que sempre trocava delegados, né? Que começavam a chegar perto da família dele, né? Mas, se for descoberto que o irmão de Lula teve envolvimento, eu tenho uma postura muito diferente da postura da extrema-direita. Sabe qual é a minha postura? Eu quero que todos os responsáveis, sejam eles quem forem, sejam punidos por esses crimes de fraude nas aposentadorias, de desvio das aposentadorias e dos pensionistas. E essa é uma diferença muito importante, porque quando as provas apareceram dos desvios e do roubo de funcionários fantasmas da família do Bolsonaro, provas detalhadas pela Juliana Dalpiva em reportagens e tudo, os bolsonaristas continuam até hoje defendendo Bolsonaro, defendendo os ladrões do dinheiro público, Bolsonaro e seus filhos, cujas evidências de que eles roubaram dinheiro são abundantes. Eu não. Se ficar provado que qualquer pessoa, seja irmão de Lula, seja quem for, se ficar provado que essa pessoa cometeu desvio, para mim tem que ser punido. Eu não passo pano para corruptos. Essa é a diferença fundamental. Só que também tem uma postura bem diferente que ele está tendo em defender a Polícia Federal e as investigações, né? A postura de uma pessoa que pelo menos parece não ser culpada. Vamos ver com as investigações. Agora, o governo vai ressarcir de forma integral o que foi descontado ilegalmente dos aposentados de dirigentes do INSS. A operação da Polícia Federal e da CGU apura fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social com desvio de recursos de aposentados e pensionistas. Ou seja, tudo que foi eventualmente perdido pelas pessoas por causa dessas fraudes vai ser ressarcido, vai ser restabelecido. A mídia está falando sobre isso? Não. Mas não é só isso, não. Tem uma segunda parte que a mídia não está falando muito. Mas vocês precisam divulgar esse vídeo, ó, para todos os grupos, para todo mundo e dizer para focar nessa parte aqui. A fraude no INSS começou no governo Temer e se estendeu no governo Bolsonaro. Essa fala do Zeca Disseu, não é apenas ele que está dizendo isso. Isso está sendo dito pela Polícia Federal. As evidências que tem até agora indicam que as fraudes começaram no governo Temer. E se vocês puxarem pela memória os meus vídeos, quando eu descrevi e analisava o governo Temer, não é? Eu dizia o quê? Que a Dilma foi derrubada para implementação de uma agenda neoliberal, da ponte para o futuro, e essa agenda neoliberal tinha como um dos seus componentes a direita se apoderar das instituições públicas, entre outras coisas, para viabilizar corrupção em massa. Interessante, né? Parece até que eu tinha uma bola de cristal, mas não. Sabe o que é que eu tinha? Conhecimento de história. É por isso que não há uma grande surpresa nisso, não é? Por isso que nada disso daqui, de ter começado no governo Temer e ter se estendido no governo Bolsonaro, não é surpresa. Agora, tem uma importante diferença. A Polícia Federal, no governo Lula, está podendo atuar. A Controladoria Geral da União, CGU, está podendo atuar. E aí o que está acontecendo? As falcatruas estão sendo descobertas. Tivemos 4 anos de governo Bolsonaro, e isso estava rolando desde o governo Temer, e nada foi descoberto. Por que será? A Polícia Federal era incompetente na época do Bolsonaro? Não. A Polícia Federal não tinha autonomia sobre Bolsonaro nem sobre Sérgio Moro. Lembram que o Sérgio Moro foi ministro da Justiça e dizia que ia combater a corrupção, uma fraude? Não fizeram nada. Não combateram nada, não investigaram nada. E isso está sendo dito pela mídia corporativa? Não. A mídia corporativa esquece de falar isso.
não fala sobre isso. Olha só o que disse Zeca Dirceu. A fraude aqui, ó, começou em 2018 no governo Temer e se estendeu no governo Bolsonaro, né? A fraude aprofundou-se, ganhou corpo e permaneceu funcionando de 2019 a 2022 no governo Bolsonaro. Ninguém fez nada, pois não havia independência da Polícia Federal nem a ação da Controladoria Geral da União para investigar esses governos. Ou seja, o governo Bolsonaro e a gestão do Sérgio Moro era o passapano para crimes e corrupção. O povo que se pintou de combatente da corrupção, isso daí foi só mais uma mentira da extrema-direita, né? E aí diz Zeca Dirceu, com Lula é diferente, a Polícia Federal tem autonomia, a CGU foi reestruturada e fiscaliza o que acontece no país, descobrindo essa picaretagem agora denunciada por todos os meios de comunicação. Lula acabou com a farra do INSS. Ainda na quarta-feira, o Alessandro Stefanuto, foi exonerado da presidência do INSS pela ministra substituta da Casa Civil, Miriam Belchior. Ele é um dos investigados da apuração, né, que apura suspeita de um esquema de descontos não autorizados nos benefícios de aposentados pensionistas. A demissão foi determinada pelo presidente Lula. A operação sem desconto investiga um suposto esquema nacional de desconto de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de 6,3 bilhões foram descontados de aposentados e pensionistas de forma irregular. E a gente aqui apoia a investigação da Polícia Federal. Mas tem mais. Aqui, ó. Aposentados foram vítimas fáceis de fraude no INSS e serão ressarcidos, garante Lewandowski. O ministro diz que valores desviados podem ser devolvidos com bens apreendidos e que, se necessário, o Estado vai assumir a responsabilidade subsidiária. Ou seja, os bens apreendidos dos corruptos e dos envolvidos no esquema serão utilizados para ressarcir as pessoas que foram lesadas. E se mesmo pegando esses bens não for suficiente, o Estado vai assumir. Ou seja, os aposentados não vão ser lesados com isso, mas serão ressarcidos. Aqueles que foram lesados e que tiveram consequências danosas, a gente só tem que lembrar dos governos que não investigaram. Dos governos que foram coniventes com esse escândalo. E começou quando? No governo Temer. E qual foi o período maior do escândalo? Onde o escândalo estava instalado? No governo Bolsonaro. É uma surpresa? Não é. Porque se o Bolsonaro, na época que era deputado, botava funcionário fantasma, roubava dinheiro da gasolina, vocês acham que ele estaria muito preocupado com o esquema de corrupção no INSS? Aliás, a reforma da Previdência do Bolsonaro acaba, e eu falo do Bolsonaro, mas na verdade é do Paulo Guedes e do Rodrigo Maia, né? O Bolsonaro apenas indicou o Paulo Guedes, né? Mas aquela reforma da Previdência acabou com a aposentadoria de muitos pobres, porque ao tornar ela mais distante, como os pobres têm uma expectativa de vida menor, então esse pessoal é contra a aposentadoria da classe trabalhadora, dos pobres, né? Eles não querem, eles acham que a solução para os problemas do capitalismo não é taxar os super ricos, taxar o lucro das grandes corporações. Eles acham que a solução é diminuir a aposentadoria dos mais pobres e da classe trabalhadora, de quem ganha menos. Essa é a solução da extrema-direita. Reformar na aposentadoria do super salário dos militares, não. Esses ficaram protegidos. Zero coincidência, né? Aqui o ministro da CGU detalhando ações do governo sobre a fraude, né? A CGU bloqueou repasses a entidades suspeitas e anunciou um plano para garantir maior controle dos descontos. É uma outra coisa, né? Aqui, ó. Aqui tem todos os detalhes, né? O sindicato do irmão de Lula faturou 100 milhões a mais em 3 anos. Por isso que ele está citado. Mas o que disse o Frei Chico? Ele defendeu que se investigue toda a sacanagem, palavras dele, do INSS. Ou, melhor, no INSS, né? Irmão de Lula e vice-presidente da Sindinap afirma que seu sindicato está tranquilo e cobra a apuração completa das fraudes bilionárias apuradas pela Polícia Federal. E aí é que tá.
Essa é a postura. Agora, vamos supor que a investigação da Polícia Federal descubra alguma irregularidade no sindicato. O sindicato as pessoas do sindicato envolvidas têm que ser punidas. E se isso chegar ao irmão do Lula, também. Essa é a diferença. Essa é a diferença fundamental. A diferença de o sindicato, né? Aqui, ó, o Sindicato Nacional dos Aposentados não cometeu irregularidades, afirma a força sindical. Vamos ver nas investigações. E falando das investigações, elas ainda estão muito no começo, mas qualquer pessoa que seja descoberta envolvida em irregularidades, eu defendo, obviamente, uma punição severa, uma punição dura, uma punição o máximo que for possível dentro da lei, seja quem for. Essa é a grande diferença da nossa postura para os passadores de pano, para golpistas, passadores de pano para o pessoal que faz rachadinha, para os passadores de pano daqueles que cometem crimes, né? Mas eu espero que mais esse episódio deixe isso ainda mais evidente. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe se torne membro ou apoiador do canal. Quem sabe faça um dos nossos cursos. Ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.